Ô, gente, bom dia, paz de Deus. Gente, olha só, nós vamos encerrar hoje uma série de estudos sobre disciplinas espirituais. Eu sei que o livro mais conhecido no nosso país sobre isso é esse aqui. Esse aqui foi uma doação do Rafael Boa Morte. Eu sempre compro esse livro e dou para alguém, e esse aqui agora eu ganhei de presente. Maravilha. Gente, esse, na minha opinião, talvez seja a melhor introdução sobre o tema. E é o livro mais lido. Então, quase todas as igrejas fazem séries de mensagens sobre, estudos sobre. Porém, eu queria fazer aqui uma denúncia. Esse é o livro mais lido, talvez o menos praticado. É comum no meio protestante a gente transformar as coisas em conteúdos para saber, não coisas para praticar. Por exemplo, todo mundo lê sobre meditação aqui. E eu não conheço irmãos que meditam. Entendeu? E você conversa com a pessoa sobre meditação, ela não tem a menor ideia do que ela está falando sobre meditação. Ela fala assim, como se ele confundia estudar com meditar. Até eu lembro que eu era pequeno, eu ia em retiros da igreja, o pessoal falava, ó, de manhã vai ter uma meditação na palavra. E era o quê? Era uma palestra, um pequeno estudozinho. Isso não é meditação. O propósito é outro, certo? Então eu sei que muitos irmãos leram e falaram, nossa, que lindo! E segue a vida do mesmo jeito que seguia antes. Como a maioria das coisas na fé cristã, protestante e evangélica no Brasil, acontece muito isso, certo? É raro, mas acontece sempre. E hoje a gente vai encerrar essa série. Eu espero que vocês tenham usufruído disso para saber uma coisa assim. Formação espiritual é uma coisa muito importante e os evangélicos brasileiros são muito mal formados. Ok, isso é uma coisa sobre você aqui, para não ficar uma coisa assim, os evangélicos, assim, ó. Vocês todos aqui na minha frente foram muito mal formados. Entendeu? Para você não ter chance assim de falar, é verdade, eles são mal formados. Não, nós somos. Certo? E hoje a gente vai ver uma disciplina, então, que eu acho que as pessoas geralmente não conseguem fazer uma ponte entre espiritualidade e o tempo de estudo. O momento de estudar como um momento espiritual. Na verdade, as pessoas, até alguns cultos, ela tem dificuldade de ver como uma coisa espiritual. Ela vê como um momento de palestra, um momento de ajustar ela mesma. É uma coisa egocêntrica, né? Autocentrada, autorreferente. E ela vem para o culto para dar uma melhorada e tal. Mas, já que isso seria um absurdo, né? Mas o momento de louvor, o ato de jejuar, as pessoas são mais acostumadas a perceber isso. Isso é uma coisa que tem a ver com Deus. E estudar, não. Talvez até o objetivo. Assim, ó, eu estou estudando para fazer uma coisa, e essa coisa talvez seja até espiritual, tenha implicação para o reino. Mas o ato mesmo de estudar, de parar de estudar, isso é um mal necessário. Isso é uma coisa ruim, chata, que eu preciso, inclusive tem um monte de técnica de como estudar cada vez menos para obter um resultado maior, como aprender mais rápido, como acelerar as coisas e tal, que é no oposto do caminho das virtudes, né? Que é viver cada coisa no tempo devido, no tempo certo. A aceleração gera corrupção das coisas na maior parte do tempo, e para a maioria das coisas, certo? Com pressa você não consegue ver os detalhes da vida e nem de coisa alguma, na verdade, certo? Então nós vamos ver hoje o estudo como algo que é bom, e não só bom, que é um ato de louvação a Deus por inúmeros motivos, tá bom? Primeiro, é preciso que você saiba que a Bíblia tem vários convites para que você se dedique ao estudo. A compreensão das coisas, você precisa compreender o mundo. Esse é o convite da filosofia grega também, conhece a ti mesmo, conhece o mundo fora de você. E a fé cristã não é diferente, você precisa conhecer as coisas. E por quê, gente? Olha só. Deus não cria seres prontos. Você não nasce pronto. Ninguém que nasceu pronto. Você nasce como ser para ser construído. Você nasce como alguém que vai se desenvolver. Então você nasce com níveis de imperfeição acerca da identidade humana gigantescos. Você não sabe nem andar quando nasce. Você vai aprender a andar. Então você precisa aprender com outros, inclusive como os seres humanos andam. Tem uma experiência de umas crianças que não foram criadas com seres humanos,
foram perdidas da floresta e criadas com os lobos. Lembra disso? Cada das meninas lobo? Elas não têm racionalidade humana porque perderam a linguagem, e linguagem se aprende com outros seres humanos, e nem a capacidade de andar como ser humano. E acabando que o corpo foi se adaptando para se mover de outra maneira. Então criou várias deficiências e anomalias para o corpo se adaptar a uma outra forma de caminhar. Então até o fato de você andar como ser humano é aprendido com outro ser humano. Então há uma coisa natural no processo de conhecimento do qual Deus nos dotou. E Ele te deu capacidade de aprender por inferência, por repetição. Então aprender as coisas é parte da vocação humana. E tudo que Deus criou você para ser e viver tem a ver com Ele, Ele não criou por acaso. Ou seja, o ato de aprendizado, ela é um projeto de Deus. Os pedagogos, né, eles estão entrando num aspecto da vida que é natural e que tem propósitos espirituais. Porque, gente, a fé cristã, digamos, o que é a espiritualidade cristã? A espiritualidade cristã não é um exercício de uma parte meio fantasmagórica de você trabalhar o seu gosto, sabe? E isso tem a ver com o celeste e a vida mesmo comum, da carne e tal, não é isso. Tudo que engloba o ser humano, que Deus pôs suas mãos para te formar, isso tem a ver com o propósito da vida humana para qual Deus te criou, e isso pertence a Ele. Ele quer que você use bem isso, que você usufrua disso, para louvor da glória dEle. Então a disciplina do estudo precisa ser reabilitada a nós como uma coisa espiritual. Eu queria perguntar a vocês, assim, vocês, quando estão estudando, já se sentiram tocados por Deus ou pelo diabo? Porque algumas pessoas, quando estudam, pioram. Ela fala assim, eu vou estudar. E ela tem isso como... tem gente que tem uma coisa assim, quer ver? Vícios que eu fui aprendendo ao longo da vida de estudo. Aí você olha assim, eu quero sair da escola. Como é que eu faço? Então, na hora, no flow, no já, pegava a prova, entendia e conseguia chegar até aqui. Entendeu? Gente, na faculdade, eu fiz coisas parecidíssimas. Porque o conteúdo da filosofia, se você tiver capacidade de interpretação dos textos, você se vira, eu acordava no dia, apressado, rápido, mais cedo, e me virava e ia bem na prova. E tem gente que estudava o semestre inteiro e não passava e ficava com raiva, entendeu? Então eu fui criando um vício, não é uma virtude, que é não criar sabor, deleite com o estudo. E não ver isso como uma coisa de Deus, ver como assim, é um mal que eu tenho que me livrar para chegar lá. O que me importa é tirar o 10 na prova lá e passar e seguir, entendeu? Então, assim, se você pensa assim, praticou assim como eu, esse tipo de prática, né? Esse tipo de prática, você não viu ainda a disciplina e essa disciplina como uma coisa espiritual, uma coisa de Deus para você. Não viu. Certo? Você viu isso como um infortúnio da vida. Por que tem que ser assim? Se eu pudesse só saber tudo, a gente pensa assim, só saber tudo, e apertar um botão, e saber todas as coisas, e aí não ter que parar tempo para estudar. Porque o estudo, gente, ele exige humildade, o conhecimento ele entra devagar, o conhecimento, assim, o aprendizado, ele te humilha se você for orgulhoso. Vício que é, você confia em si mesmo demais. Isso gera orgulho. Todo mundo estudou, mas eu não preciso. Entendeu? Orgulho. E o orgulhoso cai do cavalo. Chega a hora que você chega lá, não vai saber e vai mal e fala assim, olha, e eu tive tempo para estudar e eu não fiz de safadeza mesmo. Entendeu? Porque eu me viciei em não me dedicar aos estudos. E por que isso é importante para a nossa fé aqui, gente? Como ser humano como um todo e para a nossa fé. Nós temos 66 livros para ler e estudar na Bíblia. A fé cristã é uma fé cristã que não é uma fé que não joga a sua consciência e o seu cérebro fora. A fé cristã que é anti-razão, anti-racional, não é a fé cristã verdadeira. O exercício da razão é uma bênção. Até que nossos conjuntos de doutrinas, eles têm proposições lógicas. Eles não são saltos no absurdo, na loucura. Não são. Certo? E é por isso que é um texto bíblico que te manda assim, você precisa conhecer e aprofundar em conhecimento. E não só de Deus, de si mesmo e da vida.
Então, gente, presta atenção. Se você lê pouco, estuda pouco, a sua capacidade de interpretar as coisas é menor. É por isso que pastores precisam estudar. Quando o cara vem com esse migué assim, não, eu sou um cara cheio de Deus, e eu oro muito, mas eu não quero passar por essa coisa de estudar, fazer teologia. Isso é um problema. Ele está dizendo que a capacidade curta, aquele cérebro curto é o que Deus quer usar, mas para o quê? Para envergonhar o evangelho? Então, se você não se lê pouco, estuda pouco, você interpreta menor, não só as coisas, mas a vida. A vida. A obra de arte na nossa igreja aqui, elas são pedagógicas. Para você não só adorar a Deus por meio delas, mas aprender coisas sobre. Muita gente que não consegue acessar as obras de arte porque ele não tem capacidade de interpretar as obras, paciência para enxergá-las, tempo, demanda conhecimento. É tipo quando eu falava antes assim, de política no Brasil, era assim, eu não gosto não, eu detesto isso. Entendeu? Por quê? Porque a linguagem dos políticos era complexa, é que a coisa ficou pior. A coisa ficou pior. Antes as pessoas mentiam e se xingavam num português altíssimo. Entendeu? Agora elas só se xingam mesmo. Mas a complexidade do mundo político, assim, olha, é difícil entender a relação dos três poderes no Brasil. É muito complexo. Não é simples de entender. Certo? Então as pessoas abandonavam, porque exigia conhecimento. Isso acontece com a arte, com a fé cristã. Doutrinas, as pessoas dizem, isso não se dá muito trabalho. Eu gosto mas daquele gostosinho que eu sinto no culto, que eu entro, fico ali, sabe, balançando e tal, é só isso que eu quero. Mas não dá. Você tem uma tarefa missionária, que é sentar a bunda na cadeira uma hora e começar a ler alguma coisa. Não é uma opção assim, para aqueles irmãos que querem, aqueles que querem aprofundar mais, olha, não é possível você amar uma coisa e não querer se aprofundar nela. Se você não quer estudar as coisas de Deus, quer dizer que você ama pouco. É tipo assim, a pessoa diz assim, eu amo minha avó. Por quê? Porque pega bem falar que ama a avó. Ninguém é contra quem ama a avó. Não tem um movimento das pessoas que parem de amar suas vós. Não existe isso. Pega bem, parece fofo. Pô, meu avô conta histórias, né? E aí, assim, na história da culinária agora, dá tudo assim, receita da minha avó. Mentira. Não tem nada de cozinhar com a avó, mas para dar aquele história, tradição e tal. Ninguém é contra isso. Então, a pessoa diz que eu amo minha avó, mas ela não liga para a avó. Não vai na casa da avó. Não sabe nada da vida da avó. Não sabe quem foram seus pais, seus avós. Não sabe nada. Passa lá de vez em quando, dá um abraço, tira uma selfie no dia dos pais. Entendeu? Então, é mentira. Pega bem dizer isso. Entendeu? E nós temos várias coisas assim, tipo inclusive Jesus. Não leve em consideração na minha decisão essas palavras de Jesus. Não gaste tempo com a Bíblia. Não oro, não tenho disciplina, não me dedico, não estudo as coisas de Deus, não me interessa. Certo? No fundo não ama nada, entendeu? Pega bem, os meus amigos são crentes, eu vou para a igreja, eu sou filiado lá, mas no fundo a sua dedicação vai mostrar se você realmente ama ou não. Amor é uma prática. Então, o estudo como um gesto de amor a Deus. Se você quer saber e não tem atalhos, você precisa parar uma hora e estudar. Eu não quero apresentar aqui uma forma de estudo assim, olha, eu vou apresentar um método hiper gostoso e maravilhoso, que você não vai ter nenhum trabalho em estudar. Não é isso mesmo. Vai dar trabalho, vai exigir de você e você precisa fazer porque é isso que a vida é. Certo? Então pensa, a pessoa não tem capacidade de pensar, de interpretar, de estruturar um enredo. E o nosso coração ama enredos, histórias. Até que a Bíblia quase não tem assim, sequências de doutrinas, tem histórias sendo contadas. Que nós aprendemos as coisas por meio das histórias. E quanto mais histórias você lê, mais capaz você de interpretá-las. E por meio dos personagens dessas histórias, desses enredos, de se interpretar também. É difícil ajudar pessoas a entender a vida se ela tem a cabeça curta. É difícil. Então, se você não estuda, você vai emburrecendo, porque o cérebro também é uma coisa viva, e se você não exercita isso, você vai recrudescendo. Assim como você ficar muito tempo parado numa cama, não é isso? Quando você vai andar, você sente que está difícil de fazer, você precisa ir reabilitando o seu corpo para fazer isso. Quem fica internado, por exemplo, muito tempo,
precisa fazer um processo de reabilitação. Então é preciso que, talvez, em alguns momentos da vida, você vai deixando o seu cérebro atrofiar. Capacidade de leitura atrofiar, de interpretação atrofiar. E você precisa exercitar isso, certo? E eu quero... primeira coisa não comece pelos calhamaços. Seja humilde. Assim, o que as pessoas que entendem de um certo assunto que eu quero estudar estão falando? Não vai por aí. Vai nas introduções, nas propedêuticas. Seja humilde. Comece do começo. Mas quem vai estudar música, né? O cara vai para a primeira aula, quer sair de lá. Pô, não estou querendo uma música. Mas não é assim, filho. Você não sabe o nome das cordas. Entendeu? Você vai ter que seguir um passo a passo. Pois na fé cristã, a maioria das pessoas não sabe nem qual é o começo. Tá? Se alguém te perguntar assim, eu quero começar a estudar fé cristã, por onde eu começo? Você sabe dizer por onde começa? A maioria dos cristãos não sabe qual é o começo, nem o meio, nem o fim da fé. Esse é o problema do nosso tempo. E essas pessoas, elas ouvem sermões a vida inteira, ela até avalia se o sermão é bom ou não, mas com base numa experiência assim, um pouco desorganizada, certo? Mas para tudo, a dica é, comece do começo, certo? E o Foster, ele dá 4 dicas de estudo aqui, que eu concordo com ele, são imprescindíveis. A primeira é repetição. Não é estudo sem repetição. Por exemplo, meus filhos agora estão aprendendo a falar, e a outra começando a ler. E a escrever alguma coisa, contar, ela já conta até 10, a Maria, escreve o nome dela, escreve o nome da avó, enfim. Mas é engraçado porque sem repetição, ela não tem memória, não cria habilidade e não desenvolve. Só que repetição nem sempre é gostoso. Certo? Não é como mascar um chiclete que é docinho, entendeu? É você ali, faz o M de novo, melhora. E não só fazer por fazer, você tem que analisar o último. Não, eu vou tentar fazer de novo e tal. Ela está nessa. E agora ela está fazendo um A que está uma beleza, entendeu? Mas antes o A era um rabisco, nada. Mas é repetição. Então você não aprende muita coisa sem repetição. Tá? Por exemplo, para artistas isso é muito difícil. Porque artistas, tem muita gente que vai para a arte porque ele é preguiçoso. Tá? Ele acha assim, eu tenho um feeling, eu faço um risco 2, e o pessoal acha bonito, eu vou por aí. Mas o artista que não é estudioso, não tem livro de estudo, de pesquisa, não lê, ele não vai muito longe. Apesar que no nosso tempo as pessoas também valorizam coisas muito ruins. Mas ele sabe que é preguiçoso, ele sabe que aquilo não é bom. Ele sabe que tem um caô em volta desse tipo de obra, entendeu? Ele demanda estudo. É tipo o cara assim, olha, escreva uma poesia para você. Tá, mas você é poeta? Porque poesia não é brincadeira não, entendeu? E você acha que porque você resolveu escrever, baixou em você um gênio da poesia, que vai escrever uma boa poesia. Dica do último Prêmio Nobel de Literatura, que é o seguinte, antes de escrever uma poesia, leia 10.000 poesias, para você entender o que você está fazendo, entendeu? É assim. Antes de escrever o primeiro livro, leia pelo menos 1.000 livros, para você ter repertório, saber o que está fazendo. O cara assim, ele é viciado em internet, ele não tem atenção plena em nada, porque ele é viciado em stories. Gente que passa muito tempo na internet, ele tende a ser mais curto. Porque na internet não cabe coisas profundas. Não cabe um texto longo no Instagram. Os textos é grande demais, o cara já escreve assim, quando sai o filme eu vejo. Entendeu? Porque não é o instrumento próprio para a leitura mesmo. É ruim, ele é feito para desfocar sua atenção. Você não consegue ler coisas grandes no Instagram, é isso mesmo, aquilo não foi feito para isso. Então é difícil. E o Twitter vai nos moldando a condensar pensamentos para fazer uma crítica e ganhar uma risada de 2 frases. Então o cara, ele é um tuiteiro e acha que é capaz de escrever um livro. Não é. Não é. Não tem capacidade de análise, de textos longos, você vai perdendo a capacidade de leitura. Certo? E leitura da vida, tá, gente? De tudo. Então, você precisa fazer repetições, como exercício mesmo, certo? De coisas difíceis. Repetir é como canalizar a mente em uma direção específica. E assim possibilita que os hábitos no pensamento sejam enraizados. Até que você enraize em você uma ideia de verdade, vai demandar tempo e muito esforço e repetição. Eu me lembro de tentar ler o Immanuel Kant, eu tive que ler a introdução do livro, gente, umas 30 vezes,
Tá claro, porque a introdução do livro do Kant, o Crítica da Razão Pura, não é uma coisa simples. Inclusive, eu tive um semestre de aula só na introdução do texto, que é dificílimo mesmo. Mas a primeira vez que eu li, eu não entendi absolutamente nada, nem qual era o tema. É sobre o quê? Entendeu? Eu não consegui entender qual era o assunto discutido, entendeu? É o que? É borboleta? É sociedade? É sobre música? Cara, eu não sei o que é. E olha que eu sei ler. Então, lê do engano das pessoas que ele acha que sabe juntar as palavras e reconhecer as palavras e ler as palavras, vocalizar as palavras, que ele sabe fazer isso de leitura. Não, porque exige compreensão, certo? E é com repetição mesmo. Repetição. Você deveria se desafiar a começar a ter uma prática de estudo regular das coisas de Deus e de outras coisas da vida também. Estudar, certo? Lembra da mãe da Mônica, que foi enterrada há pouco tempo, gente? Ela estava fazendo 3 cursos. Uma senhorinha, uma velhinha. Porque o mercado nos viciou assim. O que é estudo? Estudar é um mal necessário para você pegar o diploma e acessar o que realmente importa, que é o mercado de trabalho. Certo? Isso é muito ruim. Tem gente que se formou numa área e nunca mais estudou aquilo. É um absurdo. Tem pastor que sai do seminário e para de estudar. Porque eu disse, ele vai emburrecendo ao longo do tempo. Vai se desatualizando. Enfim, não pode ser assim. Estudar tem que ser visto por nós cristãos como uma dádiva de Deus, uma bênção. Porque Deus te deu um cérebro com capacidade de aprender. E quanto mais você aprende, mais você melhora como ser humano. Certo? Essa é uma expectativa. Que você melhore, que você floresça. E aí você pode abençoar mais as pessoas, certo? Gente, repetição. Tudo bem? O pessoal que é atleta aí sabe disso, né, Ninão? Sem repetição você não aprende bem os movimentos. Não adianta. O cara chega lá todo empolgado, ele grita em casa e coloca o kimono dele, nunca lutou nada, chega lá empolgado, ele quer dar um banho no Ninão. Não vai conseguir. Por vários motivos, entendeu? Mas o Ninão só chegou lá por repetição e treino, né? Treino. O cara não fala assim, vim me matricular e já vou competir. Não, ele vai treinar, até chegar lá. O estudo e na mente também é assim. Tem que treinar seu cérebro, treinar sua cabeça, treinar, até ter capacidade de compreender. Diz uma coisa séria. Os cristãos estudam tão pouco no nosso tempo, que foi preciso reduzir os sermões, reduzir o tempo, a qualidade, a intensidade, a profundidade. E eu acho que também acontece o efeito, o contrário. Quanto mais rasa o sermão, mais rasa as pessoas também. Eu acho que é pedagógico, às vezes você ir num lugar e entender as coisas e falar assim, pois bem, não sei de tudo. O São Tomás de Aquino dizia que o papel pedagógico da biblioteca é maravilhoso. Você na biblioteca da UFES, por exemplo, que é linda, gigante, e você senta lá e percebe, cara, eu jamais vou conseguir ler isso tudo. Não tem como saber tudo sobre todas as coisas. Talvez no campo de conhecimento que é próprio seu, que você pesquisa, você sabe, eu não sei tudo. Certo? Mas você conhece pessoas que são sumidades em certos assuntos e você tem uma atitude humilde para com o conhecimento e segue seu caminho, tá bom? Repetição. Repetição é uma bênção, amém, irmãos? Segunda coisa, concentração. A aprendizagem, ela amplia-se enormemente se a pessoa, além de praticar a repetição, concentra-se enormemente. Como eu disse, o nosso tempo é o tempo feito para a falta de concentração. Vou dizer uma coisa para vocês aqui. Nós estamos nos estragando com o tempo. Cuidado com o chat GPT, tá? Para você não virar um preguiçoso. Você não perder a capacidade de pensamento. Quanto menos você pensa, menos você pensa. Quanto menos você se esforça, menos você se esforçará. Você está se treinando para não fazer nada e para não pensar. Se você tem condições de fazer essa conta, não vá à calculadora, você vai perder a capacidade. Olha, nosso povo já não sabe mais escrever a punho. Não sabe mais. Isso tem implicações para o conhecimento? Tem. Já tem pesquisa séria sobre isso. Olha, eu estava vendo um cientista dizer essa semana que tem gente que acha que se nada mudar, em 10 anos,
Em 10 anos, as pessoas não sabem somar mais nada, porque as escolas vão abandonar isso. Para que essa calculadora faz? Né? E mais um monte de coisa, tipo, que a gente não vai deixar de fazer, porque tem uma máquina que faz por você, então o que você vai fazer? E se fizer, tipo assim, olha, eu faço lá no estudo porque foi obrigado, não vejo sentido nisso, e pro resto da vida eu nunca mais uso isso. O que acontece? A sua capacidade de percepção vai diminuir, de leitura vai diminuir, nós vamos apequenar como pessoas, certo? Então você tem que criar antídotos para você não emburrecer, tá? Para você parecer-se com Deus. Deus é sábio. E não há sabedoria sem conhecimento, tá, gente? Porque são coisas assim, que não estão em oposição, elas estão em harmonia. Assim, você que tem um monte de informação, você é sábio? Não. Você é alguém cheio de informação. Sabedoria tem a ver com articular tudo isso para o bem comum, para um propósito final bom, certo? Isso é sabedoria. Pegar o seu conhecimento e se transformar num resultado bom para você e para o povo à sua volta. Agora, você faz isso sem conhecer as coisas? Não faz. Não faz. Então você tem que ter informações na cabeça mesmo, no coração, mas não só enxurrada de informação. O nosso tempo é assim, o cara sabe um pouquinho de Ucrânia, de Crimeia, de Rússia, um pouquinho sobre Putin, manchetes. Ele não sabe em profundidade absolutamente nada. Mas nós somos convidados a acreditar em nós mesmos, assim, se você, assim, olha só que o nosso tempo, é um cara cheio de autoconfiança, porque ele acorda e grita, eu acredito em mim. E ele pega esse monte de slogan que ele guardou na cabeça e sai por aí discursando. Olha, não tem muitos sermões que são assim? O pregador pega uma frase de efeito atrás da outra. Gente, isso me irrita muito. Esses pregadores de internet que ficam assim, fazendo só na analogia. Olha, gente, isso é emburrecimento espiritual. O cara pega assim, olha o copo. Isso aqui não é um copo? Aí o pessoal, sim. Tem água no copo, não tem? É água ou não é? É água ali. É água. Então aí, ó, eu tomo a água, ó. Tomei a água. Tá todo mundo vendo, mas eu preciso explicar, porque o pessoal é muito burro para entender. Tomei a água. E agora vem aqui assim, ó, a água refresca. E aí, Jesus refresca. Aí o povo pira. Caraca, bicho, esse cara é demais. Amei o culto. Ó, não só esse cara é meio burro, quanto quem ouve fica burro também. Por quê? Gente, o conhecimento enobrece as pessoas. Sabe aquela pessoa, não sei se você tem alguém assim, que só de ouvir por um pouco espaço de tempo, você se sente melhor. Não foi nem você que falou nada, foi você que só ouviu, mas você sente assim, cara, eu estou melhor. A presença da inteligência enaltece a todos. Porque a inteligência sobe a régua, certo? É muito bom ouvir alguém sábio e inteligente falar. Agora, o contrário também, assim, olha, a burrice pode ser docinha. A burrice, às vezes, ela se faz gostosinha. Entendeu? Mas você está diminuindo quando faz isso. Certo? Então, cuidado, porque você treina seu cérebro para pensar errado. Treina sua alma, sua fé para ser pequena. Tá bom? Concentração. Você precisa praticar isso para ser gente. Olha, essa coisa de acelerar o áudio das pessoas vai treinando você para a impaciência. Em breve você não vai conseguir escutar ninguém, nem assim mesmo. Você está treinando a sua cabeça para não ter paciência, para ouvir as pessoas no tempo das pessoas. Que pressa é essa que você está? Se a sua vida é uma correria sem fim, dá tempo de concentrar em nada, você está vivendo errado então. Para tudo, recomeça, porque a capacidade de concentração, ela é primordial para que você possa aprender de verdade alguma coisa. Tá? Capacidade de se concentrar. Eu acho que boa parte da filosofia, que ficou uma coisa assim, jogada fora, a teologia também, nas igrejas, e a arte, tudo isso, primeiro, porque dá pouco dinheiro, e nosso mundo valoriza só o que dá muito dinheiro, certo? E porque isso exige uma capacidade de concentração alta. E tem gente que, assim, ele diz isso com a naturalidade, assim, eu não me concentro em nada, não consigo, entendeu? Então, você está confessando essa feiura, e está achando que é legal isso, entendeu? Assim, olha, eu perdi a capacidade que é natural da vida humana, de concentrar nas coisas, porque eu me estraguei, mas eu adotei isso como estilo de vida. Não faz sentido isso, tá? Você precisa ter tempo de recolhimento
para que seu estudo faça sentido, tá bom? Concentração. A concentração é uma forma de ajustar a mente, a atenção dirigida para aquilo que está sendo estudado. Certo, gente? Eu não sei você, mas assim, eu estou falando aqui não como alguém que está de fora desse sistema que nós vivemos e que vive encapsulado num lugar perfeito. Não, não é isso. Eu percebi a minha a falta de capacidade de concentração ao longo dos anos ir embora. E a gente sabe o que faz mal para a gente? Celular faz muito mal para a gente. Certo? A falta de capacidade de ver uma coisa longa, algo demorado. Eu lembro assim, eu não sei com vocês, mas eu tive minhas aulas na UFES, eram de 3h30, sem parar. E a gente ia no fôlego até o final. Dependendo da aula, os primeiros 5 minutos eu já queria ir embora, mas algumas aulas não. Gente, o padrão de sermão ao longo da história, sabe qual que era? O padrão de sermão, 1h30. Me lembro assim, o Martin Lloyd Jones, eu comprei um livro, ganhei na verdade o livro do Martin Lloyd Jones, que pregava em Londres, numa capela reformada lá, e ele pregou durante 2 anos o Sermão do Monte. 2 anos, versículo por versículo, minúcia por minúcia, e quanto mais ele pregava, mais aumentava o espaço público. Sermões de 1h30, durante 2 anos, sobre o mesmo texto. A capacidade de aprofundar-se numa coisa, e aí a igreja lotava, não cabia gente nas escadas, e eram jovens querendo aprender alguma coisa. Hoje, nossas conferências são para você pegar frases. Peguei a frase. O cara está falando, joguei, hein? Pegou a chave aí? A gente vive um tempo de dispersão. E você não devia achar graça nisso. Porque você está piorando, se tornando uma pessoa dispersa. E o lugar que mais nos treina para ser disperso chama stories do Instagram. Stories de 30 segundos viraram longos demais. Você já entrou nessa assim? O stories é muito curto, gente. É muito curto. A gente ainda fica assim, ó. É um estrobo assim de imagens. E é óbvio que você está pior dessa situação. Não é um lugar criado para reflexão, nem para compreensão de nada. Quanto mais você usa isso, menos você compreende as coisas do mundo, tá? É isso. Gente, por último, compreensão. Embora a compreensão, claro, parece muito com essa coisa da reflexão, mas é o seguinte, olha, o propósito devocional é você saborear um encontro. O propósito de um estudo é você aprender alguma coisa. É a capacidade de aprendizado, de acumular uma nova informação que você vai digerir e tentar colocar isso em prática na sua vida. Certo? Isso é um estudo. Como fazer um estudo bíblico? Estudo bíblico, gente, olha só. Primeira dica que eu vou dar para você é, se você não tem costume de estudar nada, com a Bíblia não vai ser diferente. Não é porque é um texto de Deus que vai ser mais fácil para você, entendeu? Se você não sabe estudar nada, primeiro, aprenda a estudar. Separe um lugar para estudar. Eu quero assim, vou estudar matemática. Ele vai para a mesa da casa. Coloca lá lápis, caneta, um copo d'água, porque ele está preparando para uma maratona difícil. Entendeu? Eu vou estudar a Bíblia. Eu sento na cama, com a luz baixa. Você não vai estudar nada, filho. Porque não é assim que se estuda. Sua coluna tem que estar reta. Não me irrita, não. Mesa limpa, desengordurada, de preferência. Coisas para anotar. Livros não são crianças, para você ficar ninando. Livro é para ser usado. Sabe essa coisa assim, está guardando livro para quem usar? Não, eu não escrevo, não risco nada, porque eu quero preservar o livro. Livros não querem ser preservados. Ele nem sabe que ele existe. Entendeu? É você que existe, e o livro tem que ser sugado por você. Entendeu? Então você precisa criar um ambiente de estudo. Eu vou estudar a Bíblia. Desse jeito aí, não vai não. Porque está falando de Jesus, você acha que vai ser uma bagunça? Não é. Entendeu? Então tem que ter um estudo sistematizado. Vou ensinar uma coisa para você aqui. Vai ler o Evangelho, por exemplo. Vou estudar o Evangelho. Aí sim, alguém tem que te ensinar isso. Porque é um texto de 2000 anos. Antiquíssimo. Se você quer estudar mesmo, não é igual devocional. Devocional é outra coisa. Devocional você abre e saboreia as palavras. E saboreia o encontro com Jesus. E estudo não.
O cara pega lá um versículo, anota no caderninho dele, escreve um monte de baboseira e fala assim, estou estudando a Bíblia. Tá nada, você está enchendo o saco, entendeu? Porque, olha só, pensa, o texto bíblico, ele tem uma lógica, ele tem um autor. Compra um comentário bíblico, compra uma introdução àquele livro. Introdução ao livro de Mateus. Eu quero indicar, inclusive, uma muito boa para você, que é a do N.T. Wright. Uma coleção da Thomas Nelson, que assim, é estudo, tu vai entender o contexto do texto, quem escreveu,